Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, caro espectador do Med Saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber uma grande amiga, por quem eu tenho uma enorme admiração, a doutora Luciana Fornari. Luciana, obrigado por estar conosco no Med Saúde. Muito obrigada a você, Marco. É uma grande honra poder estar aqui com você, que eu admiro tanto também, e tentar levar um pouco de informação de qualidade para a população. Bom, vocês viram que é uma simpatia, né, gente? Então, aqui dispensa comentários. A Luciana vai falar para a gente sobre a prevenção das doenças cardiovasculares, o que a população deve saber. E ninguém melhor do que ela, que é uma médica muito bem informada, que está super atualizada, para falar para a gente de um tema que para você é muito importante. E aí eu já começo o nosso bate-bola com aquela pergunta básica. Qual a importância da avaliação cardiovascular preventiva? Então, Marco, prevenção em cardiologia é tudo. Nós temos muito o que fazer com relação ao tratamento das doenças cardiovasculares, então isso avançou muito, mas avançamos muito na prevenção, em impedir que as doenças cardiovasculares se estabeleçam. Então, muitas doenças cardíacas podem ser detectadas precocemente, serem tratadas, serem prevenidas e evitar um desfecho trágico como um infarto, um acidente vascular cerebral. Tendo em vista que quase metade dos infartos não chegam vivos ao hospital, mostra-se a importância de se prevenir que esse evento ocorra. Não é só a questão do indivíduo ter um evento, é que muitas vezes o primeiro evento já é fatal. É o último. Exato, vai ser o primeiro e o último. Então, se nós estamos dizendo para vocês que cada 2 infartos, praticamente um não chega com vida, então, quando você ouve dizer que alguém infartou e que agora tem que fazer algum procedimento, ele já está nos outros 50. Exato. Né? Então, é muito sério isso e tem um impacto enorme, né, Luciana? É uma coisa assustadora que, em pleno século XXI, a gente ainda tenha que enfrentar situações desse tipo que poderiam, com medidas simples de prevenção, não chegarmos a essa tragédia, né? As doenças cardiovasculares hoje são a principal causa de morte no mundo, responsável por 1/3 de todas as mortes no Brasil e no mundo. E infarto e acidente vascular cerebral continuam sendo as doenças que mais matam. Te pergunto, e agora então, com esse evento recente que aconteceu da morte desse jogador, né? Eu pergunto, e a avaliação antes de praticar uma atividade esportiva? Porque nós tivemos um caso de um atleta profissional. É muito importante a avaliação cardiológica pré-participação esportiva, principalmente para exercícios moderados e intensos. Existem condições genéticas que podem contraindicar a realização de atividade física. Você pode ter alguma condição, uma obstrução de uma artéria do coração que pode levar a um infarto, que se você detectar antes, você pode prevenir. Então, uma anamnese, uma história clínica, um exame físico, muitas vezes um eletrocardiograma já faz uma diferença absurda. Às vezes pode ser necessário outros exames, como um teste ergométrico, um ecocardiograma, mas com esses exames complementares, você consegue, não, claro, reduzir em 100% o risco de um evento trágico com atividade física, mas você consegue reduzir muito, né, com essa avaliação pré-participação esportiva. E mesmo assim, infelizmente, como no caso desse jogador de futebol uruguaio agora que veio a falecer, mesmo com avaliações muito intensas, podem ter algumas arritmias, algumas predisposições genéticas que a gente pode não conseguir pegar. Sim. E culminar com um evento trágico como o que aconteceu. Mas a grande maioria dos problemas nós conseguimos prevenir com uma avaliação cardiológica antes de se fazer atividade física. Uma pergunta, essa aqui está valendo $1 milhão, hein?
Quais são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares? E existem novos fatores? Tem alguns que são bem conhecidos, como a hipertensão arterial, o fato da pessoa ter pressão alta, que é uma coisa às vezes muito silenciosa. O diabetes, ter níveis de glicemia aumentados, isso aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. O colesterol alto, o LDL alto, que é o colesterol ruim, os triglicérides. Fumar, tabagismo é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. O sedentarismo também, a falta de atividade física é uma coisa muito importante. E hoje em dia tem se falado de alguns novos fatores de risco para doenças cardiovasculares, como a falta de sono adequado. Então, essas pessoas que têm apneia do sono, não descansam adequadamente durante a noite, isso pode estar associado ao aumento do risco cardiovascular. Depressão, ansiedade, fatores emocionais podem estar associados ao aumento de risco cardíaco. E existem alguns outros fatores que nós estamos estudando agora, como a lipoproteína A, que é um tipo diferente de colesterol, determinado muito de forma genética, que pode aumentar o risco cardiovascular. Tenho visto também o uso desses energéticos, dessas situações, Sim. para não falar, então, no uso de drogas, né? Sim. Porque aí, então, coisa exponencializa. Mas, muitas vezes, esses coquetéis que se usa, né? O pessoal vai para balada e aí acabam fazendo aquela mistureira toda. Isso também aumenta uma febre disso. Isso misturar também, né, energético com álcool. Isso Aumenta o risco de arritmias. Às vezes você pode ter uma predisposição genética para ter uma arritmia que nunca iria se manifestar em condições normais. E daí, com o uso do energético e do álcool, você desencadeia uma coisa que ficaria quieta a vida inteira. A vida toda. A prevenção das doenças cardiovasculares e a sua relação com a prevenção de demência. O que você tem para dizer para a gente? Então, isso é um fator relativamente novo que está sendo estudado, em que nós temos percebido que a demência, saiu um estudo agora novo no Lancet, mostrando que a demência pode ser prevenida em 45% dos casos. E quais seriam os fatores que poderiam, se controlados, prevenir o aparecimento de demência? Então, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes, o controle do colesterol, o controle do tabagismo, o controle da obesidade, né? Controle de sono, controle de depressão, de isolamento social, perda de acuidade visual, auditiva, até poluição, são fatores que são elencados como que, se controlados, poderiam contribuir para a prevenção de demência. E se você for perceber, muitos desses fatores de risco para o desenvolvimento de demência também são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. São comuns, né? São comuns. E aí, agora, essa pergunta é para mim, rapaz, aí vai ficar difícil. Qual a importância de se combater a obesidade como fator de risco cardiovascular? Então, a obesidade cada vez mais tem se colocado como um fator de risco per si, para o aumento do risco, não só de infarto, de derrame, mas a obesidade está relacionada com o aumento de vários tipos de neoplasia, vários tipos de câncer. E ela altera a pressão arterial. Os pacientes obesos têm um risco maior de ter hipertensão, têm um risco maior de ter diabetes, de ter dislipidemia. E a obesidade por si é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Eu vou fazer uma pergunta agora para a doutora Luciana, que ela vai responder no segundo bloco desse programa. Eu peço que você não saia daí, porque um segundinho. É pai bola, nós já voltamos.
Estamos de volta com a doutora Luciana Fornari, médica cardiologista, que está falando para a gente sobre prevenção de doenças cardiovasculares, o que você deve saber. E no final do primeiro bloco, eu já tinha avisado que eu ia fazer uma perguntinha bacana para a doutora Luciana nesse segundo bloco. Se você está chegando agora, fique com a gente porque está imperdível. Essa pergunta aqui é pergunta até de cardiologista mesmo, né? Como proceder quando se encontra alguma placa de aterosclerose em algum vaso? Isso pode aumentar, pode diminuir? E aí? Então, essa é uma pergunta que às vezes os pacientes me fazem. Às vezes faz um Doppler de carótidas, Isso, pega é muito comum. uma plaquinha de aterosclerose, ou faz um ultrassom de abdômen, vem lá descrito ateroma na aorta, uma plaquinha de O cara fica sem dormir uma semana, né? Daí ele fica, será que isso pode aumentar? Será que isso pode reduzir? Então, são duas respostas. Pode aumentar se nós não controlarmos os fatores de risco cardiovascular, principalmente controlar os níveis de LDL, colesterol, que é o colesterol ruim. Então, essas pessoas que têm alguma placa de aterosclerose em algum vaso já são consideradas como pessoas de alto risco. Sim. Então, o risco dessa pessoa é maior. Então, o colesterol dela, que deveria, o LDL, normalmente ficar abaixo de 130 para uma pessoa sem risco nenhum, para essa pessoa que já tem um grau de aterosclerose, tem que ficar abaixo de 70. Então, o LDL, o colesterol, tem que ficar bem mais baixo do que o normal. Sim. E se nós não controlarmos os fatores de risco, a hipertensão, o diabetes, o colesterol, a obesidade, o sedentarismo, sim, isso pode aumentar e trazer problemas. Agora, a boa notícia é que é possível diminuir essas placas de aterosclerose também. E o fator principal para conseguir reduzir as placas de aterosclerose são principalmente manter o colesterol baixo, o LDL baixo, seja com mudanças de estilo de vida, seja muitas vezes com ajuda de medicação quando necessário. E hoje a gente tem tanto recurso, né, Luciana? Com certeza, o avanço tecnológico nessa área é enorme. Controlar a hipertensão e parar de fumar. Então, teve um estudo com 3.000 pessoas mostrando que 8% dessas pessoas conseguiram reduzir as placas de aterosclerose, principalmente mantendo o LDL baixo, controlando a pressão e parando de fumar. E aqui um outro tema que tem sido muito discutido, a importância da vacinação na prevenção das doenças cardíacas. O que você tem para nos dizer? Isso é muito importante, a vacinação contra a gripe, contra a influenza, contra a pneumonia, contra o herpes zoster. Por que a vacinação é importante? Porque essas doenças virais levam a um processo inflamatório em todo o organismo. E nós sabemos que a aterosclerose, o entupimento das artérias por placa de gordura, tem um componente inflamatório. Quanto maior o grau de inflamação, maior o risco de aceleramento dessa aterosclerose, maior o risco de eventos coronarianos. Então, quando você se vacina e você se previne da gripe, da pneumonia, do herpes zoster, você está diminuindo o seu risco cardiovascular. Fora o fato que uma gripe, uma pneumonia pode descompensar uma insuficiência cardíaca num paciente que já tem um coração dilatado, pode complicar cardiopatias que esse paciente já tem. Sim. Então tem esses dois vieses. É muito interessante e tem sido um tema cada vez mais discutido, a questão da vacinação associada à prevenção dos eventos cardiovasculares. E a questão do exercício? Muito se diz, o que você pode nos dizer da questão dos exercícios físicos na prevenção cardiovascular? Então, um cardiologista de Stanford disse recentemente uma frase que eu concordo plenamente, que a atividade física é a intervenção médica mais efetiva que nós temos hoje. Não existe uma intervenção que possa reduzir o risco de tantas coisas quanto a atividade física. Atividade física reduz risco de morte, e isso está plenamente comprovado em vários estudos científicos. Reduz o risco de infarto, o risco de acidente vascular cerebral.
ajuda a controlar os níveis de hipertensão, ajuda a controlar os níveis de diabetes, de colesterol, ajuda a diminuir o risco de ansiedade, de depressão, ajuda a reduzir o risco de demência. Então, não existe intervenção médica mais efetiva, mais abrangente do que a atividade física. O que é melhor, o exercício aeróbico ou a musculação? Então, antigamente se achava que para o coração seria mais importante o exercício aeróbico. Então, correr, nadar, andar de bicicleta. Com certeza o exercício aeróbico é importante, ponto. Mas novos estudos têm mostrado também o benefício dos exercícios resistivos de força, ou seja, musculação, pilates, exercícios funcionais que aumentem o tônus muscular. Esses exercícios têm mostrado redução de risco cardiovascular, redução de infarto e, ao mesmo tempo, melhora de sobrevida, porque você ganha massa muscular. O idoso tem menor risco de queda, tem menor risco de fraturar o fêmur, tem menor risco de complicações. O ganho de massa muscular está diretamente ligado a um envelhecimento saudável e um aumento de expectativa de vida. Então, se a pergunta for aeróbico ou musculação, a resposta é os dois. Nós precisamos dos dois. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Fazer pelo menos o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é pelo menos 2 sessões de exercício resistivo de força, de musculação, com pelo menos 1 hora por semana e no mínimo 150 minutos de exercício aeróbico por semana, que dá mais ou menos uma meia hora por dia. Tem que sair do sedentarismo e fazer uma mescla entre aeróbico e musculação. Exatamente. E aí, qual é o tempo mínimo de exercício para você dizer, olha, esse cara não é mais sedentário? Então, o mínimo preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e as sociedades americanas é, no mínimo, meia hora de atividade aeróbica por dia, que comportem pelo menos 150 minutos por semana. E da musculação? Da musculação, pelo menos 1 hora por semana. Então, pelo menos 2. Você vê que é bem mais aeróbico do que a musculação. Sim, a musculação. A musculação seria para só um tempero ali, né? Exato. Não há necessidade ter um fortalecimento muscular, não precisa ser todo dia, mas o exercício aeróbico ter mais continuidade, meia hora todo dia ou 1 hora 3 vezes por semana. Mas fazer algum exercício aeróbico, eu brinco com os meus pacientes, que não é para passear, né? Não é aquela caminhada... Olha, é para aumentar. Claro que cada passo conta. Sim. Cada vez mais estudos têm mostrado que um pouco é melhor do que nada. Claro. Então, o pouquinho que você conseguir fazer já é benéfico para o seu coração. Mas quanto mais você fizer, melhor. E com uma frequência cardíaca, com uma intensidade maior, melhor. Tem que pôr a máquina para trabalhar, não dá para ficar só passeando, né? É isso aí. E tem muita publicação, né? Em diferentes meios de comunicação, internet e tal, a respeito do colesterol baixo. O que você tem a dizer? Porque isso é uma dúvida frequente, né? É uma dúvida frequente no consultório, os pacientes vêm preocupados. O meu colesterol está muito baixo, será que isso não tem risco? Né? Eu ouvi dizer na live do fulano de tal que isso aumenta risco de demência, que eu preciso do colesterol para produzir os meus hormônios. Realmente o colesterol é necessário na nossa vida, mas em níveis baixos. Ele é suficiente. Não há nenhum estudo na medicina que mostre que os níveis de colesterol baixo estão associados a algum tipo de risco. Pelo contrário, todos os estudos mostram que existe uma curva descendente. Quanto menor o nível de colesterol, menor o risco de LDL colesterol, que é o colesterol ruim, menor o risco de morte, de infarto, de acidente vascular cerebral. Então, essa história de que o colesterol baixo tem algum risco
Não é verdade. Sabe, porque isso é uma dúvida que existe. Tem paciente que pergunta assim, doutor, não está muito baixo? Eu falo, olha, antes muito baixo do que muito alto. Com certeza. E realmente algumas pessoas prestam uma enorme desinformação espalhando essas coisas, né? Porque acabam muitas vezes dando uma informação que não tem nenhuma sustentação científica, gerando dúvidas e às vezes fazendo com que pacientes que estavam tomando os medicamentos deixem de tomá-lo, né? Sim. Você, em parte, já respondeu, mas eu queria que você tocasse mais. Esses boatos de demência e uso de estatina, o que você pode nos dizer? Então, como você disse, existe hoje em dia com as redes sociais, com a internet, todo mundo fala, todo mundo é ouvido, isso é bom por um lado. Por outro lado, é ruim porque a gente muitas vezes não filtra a informação. Então, existem muitos boatos, por exemplo, de que estatina, que são as medicações usadas para baixar o colesterol, poderiam aumentar o risco de demência. Não existe nenhum estudo científico sério que mostre essa associação. As estatinas, as medicações para baixar o colesterol, são uma das medicações mais estudadas no mundo. Tem mais de 200, centenas de estudos científicos com milhares de pessoas assegurando a segurança dessas medicações. E não existe nenhum estudo sério que mostre realmente a associação de estatina com demência. Isso não procede de jeito nenhum. Uma outra coisa importante é a questão da saúde bucal e a saúde cardiovascular. O que você pode nos falar a respeito disso, saúde bucal e saúde cardiovascular? Então, às vezes parece que isso é uma coisa estranha, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem vários aspectos. Você ter uma saúde bucal boa, sem muita gengivite, sem muitas infecções dentárias, ajuda a prevenir, por exemplo, o que a gente chama de endocardite infecciosa. Bactérias da boca, quando podem penetrar na corrente sanguínea, circular no organismo, e um dos lugares que elas preferem se assentar é numa válvula do coração e causar uma infecção de uma válvula do coração, o que é chamado de endocardite infecciosa, que pode ser uma doença extremamente séria, pode destruir a válvula, pode necessitar de troca dessa válvula. Então, isso é uma coisa importante. E um outro fator importante é que se você tem uma saúde bucal ruim, com muita inflamação, muitas infecções, como a gente disse, gera um processo inflamatório global do seu organismo. E isso aumenta o risco de aterosclerose, de entupimento das artérias por placa de gordura, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame. E tem estudos científicos já mostrando que se você não dorme à noite sem escovar o dente, isso é um fator que já aumenta o seu risco cardiovascular. Então a saúde bucal está completamente intimamente ligada à saúde do coração, embrenhada, né? Com a saúde do coração. Impressionante, né? Como as coisas estão ligadas. Sim. Estamos no fim do primeiro programa com a doutora Luciana, mas claro que eu não vou deixar ela embora sem a gente gravar o segundo programa. Eu te convido a continuar conosco, porque a doutora Luciana estará aqui no segundo programa falando sobre prevenção das doenças cardiovasculares. Eu espero você para o segundo programa. É isso aí. Canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde no Med Saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.